E aí galera, salve salve, primeirão A, mais especificamente, né, por mais que eventualmente a aula possa ser vista por outros alunos, né, o foco aqui é o primeiro A. Então chegamos ao tema 11, uau, quem diria, né? Apesar de tudo desse ano de 2020, né, que ano, chegamos ao tema 11. E a gente vai falar sobre essas sociedades africanas da região subsaariana, quer dizer, abaixo do deserto do Saara, que fica lá no norte da África, até o século XV, certo? É, Como eu já comentei com vocês anteriormente, a gente não vai conseguir dar conta de trabalhar todos os temas esse ano, não vai ser possível. Possivelmente este seja o último tema do ano, não quer dizer que será, mas muito possivelmente seja, que nós já estamos praticamente aí na metade, né? Chegando na metade de novembro, a gente tem atividades avaliativas ainda, fechamento das notas do ano e tal. Então talvez seja o último. Não é, não estou dando certeza para vocês, mas é uma boa possibilidade. Certo. A gente vai ter a questão de recuperação, de revisão depois, mas enfim, né? Vamos focar agora no tema 11. Nós teríamos outros temas para trabalhar, mas eu considero importante falar sobre sociedades africanas, porque normalmente não é dito, né? Não é falado, não é trabalhado, a visão é muito europeizada, né? Muito centrada na Europa. Tanto que a gente estudou Egito, sim, estudamos, né? Questão dos povos ali da Mesopotâmia, na Ásia, no Oriente Médio, sim. Império Bizantino, tal, que também fica ali na Ásia, o mundo árabe, sim. Só que a gente estudou bastante Grécia, Roma, né? O Império Bizantino, queira ou não, é a consequência do Império Romano. Então, a gente falou dos povos germânicos ali. Então, a gente acaba estudando muito Europa. E aí é importante a gente falar da África, né? Não só do Egito, mas de outras sociedades extremamente importantes. E algumas tão importantes quanto os egípcios, que normalmente não é trazido, não é falado. A gente conhece só o Egito na África e acabou. Parece que a África é só Egito antigo, né, das sociedades antigas ali, das civilizações da antiguidade. E não, é muito rica a África. Então, a gente vai falar de algumas, eu vou fazer um esquema com vocês. A gente vai ter aula online na quinta, né? E como são algumas sociedades, né? Deixa eu só relembrar aqui. A gente tem uma, duas, três, quatro, acho que são seis. Exato, são seis sociedades. Eu vou fazer algumas nessa videoaula gravada, né? E depois a gente fala sobre outras na aula online de quinta. Porque senão na aula online de quinta não dá tempo. Porque vocês, né, por favor, né, e muito bacanamente, vamos colocar assim, participam, né, interagem, e aí é importante, eu prezo mais pela participação, pela interação de vocês e vai acabar não dando tempo. Então eu vou deixar essa aula gravada com algumas, e aí na quinta-feira, na aula online, a gente fala sobre as outras que faltarem, certo? Então a gente vai começar com a civilização Nok. Vou falar sobre a civilização Nok, né? A gente vai tratar basicamente das civilizações o quê? Formação, a gente fala da economia, da religião e da questão política. E de como se desintegrou, né? Como acabou. Então por isso que é bem curto, né? Então como está dizendo aqui, a civilização Nok, ela é de cerca de 500 antes de Cristo e, né, ela ocupou boa parte do território da atual Nigéria. E os Nok foram sucedidos pelos Yorubás. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa para ver onde eles moraram aqui. Então, dentro da África, a gente tem a Nigéria, né? E a civilização Nok não pegou só a atual Nigéria, pegou esse paísinho aqui, o Níger, o Benin. Então, foi uma civilização que se expandiu consideravelmente até. Certo? É voltando, né? Eles eram agricultores, né? Já eram sedentários, obviamente, mas desenvolveram a metalurgia, quer dizer, a fundição do ferro, né, do cobre, do estanho, do bronze. E também, né, foram muito bons artesãos, até porque a metalurgia naquele momento, né, como não tinha máquinas ainda, era um trabalho artesanal, quer dizer, manual, a manufatura. Né? Eles fabricavam lanças, né, machados, artefatos de metais, vasos, esculturas, né, estátuas de barro, cerâmica. E justamente a escultura foi o aspecto, né, de maior relevância da civilização Nok, pelo qual eles são reconhecidos e conhecidos até hoje, principalmente essas cabeças humanas, feitas de terracota,
qualquer argila cozida em fogo, né? Superaquecida. E latão. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas esculturas aí muito loucas, né? Bem legais que eles criaram. Olha a riqueza dos detalhes, né? Representando, obviamente, o próprio povo Nok. Então a gente vê os detalhes aí, né? Bem bacanas, muito bem feitos, né? Muito bem delineados ali, né? Com a perfeição, com um realismo muito bacana. Então a gente tem aqui uma outra cabeça, né? Isso aqui é um corpo. A gente tem aqui, a gente vê, gente, o detalhe até da mãozinha aqui, né? Desse tecido, né? Usado no cabelo, em volta do pescoço, aqui pelo corpo. Então olhem a riqueza do detalhe, né? E, né? Feito por africanos, gente. A gente tem que valorizar isso, porque na África parece que só tem escravidão, só tem fome, miséria, tragédia humanitária e guerra civil. Não. A África é riquíssima. E o povo africano, o povo afrodescendente, espalhado pelo mundo, nas pessoas negras, pretas, né? Elas têm plena capacidade como qualquer outro povo branco, asiático. Então, as populações africanas e afrodescendentes, elas são produtoras de tecnologia, tá? Isso aqui é tecnologia. Porque a tecnologia, a gente tem que esquecer que tecnologia é um celular mais avançado, é um computador, é um carro, é um avião. Não, tecnologia. O que significa o conceito de tecnologia? Tecnologia é tudo aquilo que é criado para facilitar a vida humana. Então, a metalurgia é uma tecnologia, porque imagina você saber direitinho a temperatura exata para o fogo, né, derreter o ferro, para você poder fundir o ferro, que não é a mesma temperatura para você derreter o cobre. Aí a do ferro é diferente do cobre, que é diferente do estanho e diferente da do bronze, porque são materiais diferentes. Então, vou deixar aqui nessa temperatura, vou conseguir derreter todos. Não, porque alguns são mais sólidos, são mais robustos que os outros. Então, a temperatura tem que ser isso é ciência, isso é tecnologia, isso é química, tá? E assim, são populações africanas da antiguidade. Por isso que eu estou dizendo, não era só Egito, né? Tem outros povos, não era só Grécia, Roma, Império Bizantino. Tem a África. E a gente tem que reconhecer até hoje que tem pessoas que às vezes vêem um médico negro, né? Ah, não vou passar com esse médico, porque ele é preto, lá, lá, lá. São seres humanos com extrema capacidade, né? Vamos lembrar, não é a origem, não é a cor da pele que estabelece a maior ou menor capacidade, né? A aptidão. Isso é próprio de cada um e não depende de cor de pele, de orientação sexual e tudo mais, né? São todos seres humanos extremamente capazes. A gente está vendo aqui da África da antiguidade isso. As populações africanas, até hoje, basta a gente ver, por exemplo, que tem Netflix lá, o menino que roubou o vento. Então, quer dizer, isso é uma história verídica, é fato real. E a gente está falando da África atual. Aquilo ali é tecnologia, gente. Não precisa ter uma máquina lá, né, extremamente avançada, digital e tal, para fazer. Não. Basta simplesmente que aconteça. E aquilo ali é o quê? Para facilitar a vida humana. Automaticamente é uma tecnologia que passa lá no filme, né? Então, a gente tem que reconhecer isso como, né, tecnologia e avanço para a humanidade. Aliás, né, deixa eu refazer o nome, né, que eu acabei de pesquisar, o menino que descobriu o vento, não que roubou o vento. É, que descobriu, né, professor? Eu assisti o filme faz algum tempo, então não lembrava. Então é isso, né? Então olhem a tecnologia, o avanço científico que os Nok tinham para fazer esse tipo de escultura. Olhem os detalhes, tem aqui das mãos fechadas, né? Aqui, no caso, os colares, a barba, o cabelo já, né? Tipo, trançado. Isso aqui a gente está falando, gente, de 2.000, 2.500 anos atrás que foram feitos, né? Então, é uma tecnologia notável, certo? Na África, não esqueçam. A África é um local de tecnologia, de ciência como qualquer outro. Infelizmente, eu não tenho o reconhecimento e o investimento necessário, que é justamente para não apoderar as populações africanas, né? Para que elas continuem
servindo, que elas continuem ignorantes, que elas continuem sendo subdesenvolvidas, para que comprem, consumam, né, tudo que é do estrangeiro, que é dos países desenvolvidos, da Europa, dos Estados Unidos, né? É interessante você empoderar, dar poder a essas populações, porque senão elas se libertam e voam, né? E justamente o que os países desenvolvidos não querem que ocorra é que nós, subdesenvolvidos, nos desenvolvamos e voemos. Infelizmente, essa é a verdade. Mas, né, a civilização Nock durou cerca de 700 anos aí, e por razões até hoje desconhecidas, com os diversos estudos verificados, tentados, desenvolvidos, não foi possível até hoje, dia 9 de novembro, quando eu gravando a aula para vocês. Não se sabe por que, como, né, quais os motivos, as razões que fizeram a civilização Nock desaparecer por volta de 200 depois de Cristo. Mas eles foram sucedidos pelos Yorubás, que a gente vai conversar também nesse tema. Certo? Então, a civilização Nock aí nos traz demonstrações da extrema inteligência e capacidade inventiva, de descoberta tecnológica, científica e produtiva das populações africanas. Que ótimo, né? Na cara dos racistas preconceituosos, né? Para não falar outra coisa. Outra civilização notável, né, lá da África Antiga, é o Reino de Kush. Vamos falar um pouquinho, né? Os núbios, eles habitavam ali o sul do Egito. Deixa eu pegar aqui, né, nos meus arquivos, pra gente só deixar algumas imagens aí, né, do Reino de Kush. Tá, vamos lá, Reino de Kush. Então, o mapinha aqui, né? Aqui nós temos o Reino de Kush, que é a área bem ao sul do Egito mesmo, né? Pegava até um pouco do atual Egito. E só para a gente lembrar, né, os faraós, né, egípcios foram na sua grande maioria negros, né, faraós negros chamados, começaram a ser brancos a partir do período ptolomaico, né, Carol, que você tanto pediu, né, do período ptolomaico. Então, o período ptolomaico é esse, né, o Egito, né, ptolomaico é a partir da chegada do Alexandre Grande, né, Alexandre o Grande, lá no Egito, e aí ele se autoconclamou, né, enfim, se autoproclamou imperador, né, faraó egípcio, e aí os descendentes dele, né, ele não teve filhos, mas os generais dele seguiram sendo faraós, tendo filhos, e aí começou a embranquecer os faraós. Mas foi já no finalzinho do Egito, né? Durante 95% da história egípcia, os faraós eram negros, porque eles eram, né, descendentes aqui da África Negra, principalmente dos Cuxitas, aqui do reino de Cush, certo? Então, um pouquinho do Egito Ptolomaico para a galera e para Carol, em especial, que havia me pedido já fazia um tempo. Então, né, voltando aqui, essa localização aí é o sul do Egito, né, atualmente entre o Sudão do Norte, Sudão do Sul, um pouquinho do Egito também, desde 4000 antes de Cristo, né? E aí, esses núbios, né, se uniram e formaram, né, fundaram esse reino fortíssimo, o reino de Cush, por volta de 2000 antes de Cristo. Só que nessa data aqui, 1500 a.C. aproximadamente, eles foram invadidos e ocupados pelo Egito. E aí, né, os faraós egípcios começaram a controlar os chefes núbios e automaticamente começaram a mandar no reino de Cush. E como está dizendo, o reino de Cush, por exemplo, ele é considerado por vários estudiosos como de desenvolvimento superior em relação até aos próprios egípcios em algumas questões, e a vários outros povos antigos. Porque, por exemplo, o embalsamento, né, a questão da mumificação, todo mundo acha, os egípcios que faziam as múmias, né, tal, embalsamento, vida após a morte, né, lá nas pirâmides, enterravam lá nas tumbas, né, enfim, nos sarcófagos, é coisa dos egípcios. É nada, gente. Quem inventou a técnica de embalsamento, cientificamente comprovado, historicamente comprovado, foram os Cuxitas. Os egípcios, como tinham relações, né, dominaram o reino de Cush, eles só copiaram. E aprimoraram, obviamente. Mas quem criou a parada do embalsamento foram os Cuxitas, certo?
Os cuxitas também criaram um estudo e foram os primeiros a construírem pirâmides. Tanto que eles construíram cerca de 3 vezes mais pirâmides que os egípcios. Os egípcios só aprimoraram, construíram pirâmides maiores, mais notáveis, que ganharam maior repercussão, que são mais visitadas, porém tem muito mais é, pirâmide ali na atual Etiópia, né, que é onde os cuxitas viveram de maior forma, um pouquinho também no Sudão ali do Norte, né, Sudão do Sul também. Então, quer dizer, vejam só, os egípcios copiaram os cuxitas na técnica de balsamento e na construção de pirâmides, que se saiba, fora em outras questões ainda que não foram descobertas, mas que com certeza serão. Os gregos diziam, né, nos relatos que eles deixavam, que os cuxitas produziam a mais bela cerâmica do mundo que eles conheciam. Isso não é pouca coisa para os gregos elogiarem, os gregos muito narcisistas, né, com um ego gigantesco, reconhecerem isso em outro povo, ainda mais num povo bem diferente, né, um povo negro. Muito interessante, hein? Certo, eles desenvolveram um alfabeto muito avançado e o comércio deles era fortíssimo. Era muito intenso, muito lucrativo, porque eles comercializavam pedras preciosas, madeira de ébano, marfim e uma série de outros produtos. Então os caras ainda eram ótimos comerciantes. Por isso que o reino de Kush era considerado muito mais desenvolvido, né, e avançado do que outros povos da antiguidade. Mas infelizmente é pouco falado, né? Então estamos aqui para dar os créditos devidos aos cuxitas antigos, que os caras eram fogo. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? No século 7 a.C., né, por volta de 670 ali, né? Então o rei de Cush, esse Pe, os caras dominaram o Egito, gente. Os caras invadiram, né? Eles tinham sido invadidos pelo Egito, aí esse Pe deu o troco, falou o quê? A gente é muito bom, nós somos muito avançados, muito desenvolvidos. É claro que a gente pode, óbvio que nós podemos e vamos dominar o Egito. Então eles foram lá invadir o Egito, dominaram e virou uma coisa só, Egito e Reino de Cush. E os dois ficaram mais fortes, porque os cuxitas eram muito fortes e os egípcios, obviamente, a gente não precisa nem falar, né? Que já falamos sobre em outras aulas e estamos falando nessa também. Só que aí, em 591, né, antes de Cristo, quer dizer, 79 anos depois, aproximadamente, os egípcios invadiram de novo o reino de Cush, dominaram boa parte do reino de Cush. Para vocês terem ideia, na expansão máxima do reino de Cush, eles eram desse tamanho aqui e ficaram desse tamanho. Eles foram até o mar Mediterrâneo, né, pegando boa parte aí do território dos egípcios, pegando a área mais rica dos egípcios, que era justamente ali nas bordas do rio Nilo. Então vejam só como os caras foram embaçados, né? Os caras foram muito bons. E aí os núbios acabaram ficando mais na parte sul novamente, aqui do antigo território deles, que era esse, bem para a parte sul, né? Porque os egípcios dominaram aqui boa parte, né? Mais ou menos até a região da Quinta Catarata do Rio Nilo. Então eles ficaram aqui, né? De Napata para baixo, Cush, cidadezinha aqui de Napata, que era o principal centro, né? A capital, digamos, do reino de Cush. Certo? Aí, né? Olha que interessante. Na história do reino de Cush, mulheres e homens sempre dividiram poder. Que da hora, né? Muito legal que a gente não tem uma parada só patriarcal, né? Machista, que os homens se acham soberanos e querem dominar tudo sozinho e colocam a mulher em situação de cidadã de segunda, terceira classe, até mesmo numa condição subhumana, né? Que bacana. Tomem essa, homens. Porque, né, por exemplo, em 170 a.C., aproximadamente, essa rainha, o nome é meio difícil, hein? Shanak-Dakhet. A Shanak-Dakhet, ela passou a governar sozinha, sem um rei. Ela era a rainha da parada, não tinha rei que governava junto com ela. E aí ela começou com isso um período de matriarcado no reino de Kush, quer dizer que as mulheres mandavam na parada mesmo. Né? As rainhas Kushitas começaram a governar. A Shanak-Dakhet não foi a única. Só que aí, né, como todos os, enfim, os reinos, né, os reinos das civilizações antigas, eles também foram dominados, né, invadidos e liquidados pelo reino de Ashum, que era muito forte na época. Em 350, como não está aqui, obviamente, depois de Cristo, já na nossa era. Então, a gente pode dar uma olhadinha aqui nas criações dos Kushitas. Essa estátua
de bronze aqui do rei Kushita, né? Super bacana, né? Os detalhes e tal, nariz, né? E tudo mais. Muito realista também. Então, olha a tecnologia de novo, olha a ciência, olha a química, olha o avanço tecnológico, né? Povo africano, povo negro, né? Povo preto, né? Poder para o povo preto, né? Reconhecimento necessário para o povo preto, que aliás nós também somos, né? Vocês me conhecem, eu sou aparentemente meio branquelo, mas todo mundo tem o sangue africano aqui no Brasil. Eu não sei quem veio da Europa aí, né, há pouco tempo. Caso contrário, todos nós temos, por mais que alguns não saibam e ou não gostem de reconhecer. Mas eu tenho, minha avó era filha de negro, por exemplo, com indígena. Então eu tenho os três sangues. Branco, negro e indígena eu acho o máximo, é maravilhoso. Poder ser fruto da mistura, né? Ser brasileiro raiz, não é brasileiro Nutelinha. Não, eu sou branco, né? Eu sou europeu. Tá, vai nessa. Então aqui a gente é brasileiro raiz, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem também as pirâmides aí, né? Tem de vários ângulos, ó, várias pirâmides. Claro que algumas o tempo, né, deteriorou. Mas essa daqui, ó, era pirâmides menores, pirâmides maiores, né, pequenininhas aqui mais bem conservadas e tem espalhadas, né? Isso é só uma região com pirâmides, né? Que mais pirâmides a gente pode ver aqui, né, construídas, também deterioradas, né, um pouco, que é a mesma dessa região, só que de outra tomada, né? E aqui são ruínas de templos cuxitas, né? Então a gente pode ver aqui, né, templos também construídos. Então, né, esses povos aqui desenvolveram esses estudos matemáticos também, né, tecnologia para desenvolver essas pirâmides, esses templos, né? Não foi nenhum branco que foi lá construir, tá? Povo preto africano, né? Então, conservadorismo, a tradição europeia, desculpa, mas eu vou mandar, chupa, certo? Então, vamos lá. Aí vamos falar sobre o reino de Axum, então, que também é da antiguidade, localizado no norte da atual Etiópia e formado durante o século I depois de Cristo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no reino de Axum, né? Localização, para vocês terem uma ideia. Sempre abre no foto, tá perguntando não sei para quê, mas tudo bem, né? Então, ficava aqui, ó, o reino de Cush, o reino de Axum ficava ao sul do Egito e ao sul do reino de Cush, certo? Bem aqui. Então, Cush aqui em cima, Napata, Meroé, como nós vimos, Napata, Meroé, deserto da Núbia, Egito, aqui embaixo o reino de Axum, certo? Já no finalzinho aqui, né, indo pro final do rio Nilo, né, que aí divide entre o Nilo Azul, que eles chamam, e o Nilo Branco, né? White Nilo e o Blue Nilo, certo? Então, reino de Axum aqui, tanto que depois eles dominaram o reino de Kush, que estava bem pertinho, eles invadiram e dominaram, certo? Então vamos ver algumas questões aí. Durou cerca de 1000 anos, quer dizer, durou bastante. E aí os caras viviam da agricultura, os caras plantavam uva na África, tá? Vocês verem o nível de avanço, que não é fácil por causa do calor, né? Ali perto de um deserto, tal. Uva, né, não é uma fruta fácil de crescer no calor, em região muito seca, mas os caras deram um jeito ali e plantavam uva, tá? Então, ó, o estudo, né, científico que os caras tinham de biologia para poder desenvolver uva na região que eles viviam. Fica a dica, né? Café, né? Fica a dica no sentido do avanço que essas populações tinham e que ninguém nem conhece praticamente, o reino de Axum, o reino de Kush, civilização Nok, ou que não reconhecem, né, a importância deles. A pecuária, né, a criação de bois, cabras, mulas, os caras caçavam elefantes. Só que os elefantes eram de uso exclusivo da corte real de Axum, né? Não era qualquer cidadão que podia usar. Então tinha uma exclusão aí, né? Uma diferenciação, uma hierarquização. Mas, enfim, era assim como funcionava. Além dessas habilidades todas, os caras eram hábeis comerciantes, porque eles realizavam, né, o comércio de tudo que eles produziam, de objetos de ouro, de ferro e de bronze. Mais uma vez a tecnologia aí, porque tem que derreter o ouro, né, para moldar, tem que achar a temperatura do ferro, do bronze também. Então, mais uma vez, né, a galera esfregando na cara de quem acha de que os africanos, né, a população
afrodescendente, preta, né, não tem capacidade tecnológica, muito pelo contrário. Vou ficar sempre batendo nessa tecla que é para quem ainda não reconhece, né, não absorve isso, reconhecer e absorver, porque dever, né? Como a gente diz, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista ativo, senão você é complacente com o racismo, certo? E quem é complacente, quem é cúmplice, também tem culpa, mesmo não praticando, mas não ajuda a combater. Então, o reino de Axum vendia produtos agrícolas, mármore, esses tipos de rinoceronte, tartaruga e até mesmo prisioneiros de guerra escravizados. Quer dizer, nas guerras eles, assim como os romanos, né, e os espartanos, eles faziam os escravos de guerra e vendiam, né, como mercadoria. É algo legal? Não, obviamente, são vidas humanas, mas era a prática que eles tinham. Então imaginem que o exército dos caras não era fraquinho, porque eles dominaram Kush. E tinha tanto prisioneiro de guerra que tinha que vender, porque dava o famoso excesso, né? Então, tinha que se desfazer dessa galera vendendo e com isso eles ainda ganhavam dinheiro. Uma prática da hora, bacana? Não. Mas era inteligente, não tem como negar. Gerava riquezas para o reino. Aí as cidades do reino de Axum eram populosas, né? Tinham uns prédios retangulares construídos muito bacanas também. E muitos consideravam na época um dos principais quatro, né, entre os quatro principais reinos do mundo, o reino de Axum. Então, óbvio, tinha o Império Romano, tinha Roma, tinha o Egito, então Axum estava entre eles aí, certo? Tinha o, os caldeus, né, com o último Império Babilônico, e aí o reino de Axum estava entre os quatro junto com esses, né? China também, então tava nas paradas aí, o reino de Axum como os quatro principais e mais poderosos. O reino de Axum também ficou conhecido, né, ficou notoriamente conhecido por ter sido o primeiro povo africano a cunhar sua própria moeda. Tá, os caras desenvolveram moeda, não precisaram copiar de ninguém, de nenhum povo branquinho, tá? Os caras fizeram sozinhos, com a capacidade tecnológica e de inteligência deles, em aproximadamente 270 depois de Cristo. Mas, né, como eu falei para vocês, o reino de Axum foi dominado e destruído, né? Depois eles terem dominado o Kush, eles foram dominados por povos árabes, que a gente acabou de estudar a expansão árabe, viu que a expansão árabe foi feroz, né? Foi pesada, e eles chegaram lá dominando também o Egito, a região do reino de Kush, que automaticamente era de Axum. Então, se dominaram Axum, dominaram Kush também, e pegaram o Egito, certo? Aí nós teríamos a civilização Iorubá, vou falar sobre ela também rapidinho. E aí o Império do Mali e o Reino do Congo a gente fala na aula online, certo? Então vamos lá, os Yorubás, como eu falei para vocês, eles sucederam, né? Mas só antes, né? Vamos falar sobre rapidinho do Reino de Axum, que eu ia esquecer. Obelisco, a altura do obelisco que os caras construíram, né? E olhem também as igrejas, porque o reino de Axum ele se caracterizou como um reino cristão ortodoxo na África. Então isso também fazia deles diferentes, né? Que além de terem cunhado a própria moeda, tecnologia, eles eram cristãos, o que não era comum. Ou eram pagãos, né, politeístas, ou alguns já eram islâmicos, e eles eram cristãos ortodoxos. Então tem até aqui a cruz, né, essa igreja em pedra, a igreja feita na pedra. A tecnologia novamente aí, o avanço tecnológico dos caras, na arquitetura, na matemática e por aí vai, né? E aqui tem uma outra igreja também, né? Muito bonita. Obviamente que ela está reformada, tal, mas a base dela em pedra foi deixada pelos antigos cuxitas, mais uma igreja ortodoxa, né? Cristã ortodoxa, certo? Aí passando aqui, né? Deixa eu fechar aqui, senão vai dando uma confusão considerável depois. Mais uma imagenzinha para fechar aqui. Vamos ver um pouquinho aqui dos Yorubás, a área em que eles estavam, na civilização Yorubá. Na atual Nigéria, né, só que eles acabaram indo aqui para essas partes também aqui mais escuras, né, do mapa. Então eles acabaram indo além, né, eles aumentaram a região da civilização Nok. Eles não só dominaram, né, e herdaram essa região dos Nok, como aumentaram também, certo? Então, falando um pouquinho aqui sobre os Yorubás, né?
Vamos lá, se desenvolveu cerca de dos 400 a.C., naquela região ali no oeste africano, onde atualmente, né, ficam alguns países africanos, como a Nigéria, o Benin e o Togo. Entre 400 a.C. e o século 7, né, depois de Cristo, foi a época de existência dessa civilização iorubá. Eles viviam em várias cidades-estado independentes, quer dizer, não era um reino, não era um império, assim como era na Grécia Antiga, né? E algumas regiões da Mesopotâmia que a gente estudou. Eram cidades independentes, cada um com a sua organização em clãs, né? Que eram famílias gigantes, né? E os próprios clãs elegiam chefes que governavam essas cidades. Não vinha algo nada tipo de cima, né? Era das próprias famílias. A partir do século VII, né, esses clãs se uniram e formaram um grupo com a mesma estrutura, sem divisões. Mas não dá para dizer Império Yorubá, Reino Yorubá. É a civilização Yorubá, porque eles nunca tiveram imperador, né? Enfim. Eles se unificaram e esses chefes dos clãs se uniram e mandavam conjuntamente. Então era um governo, né, uma administração ali comunal, né, entre várias pessoas, certo? Da comunidade. Uma vez unificados, então, os iorubás começaram a construir estradas para interligar essas cidades, né? Ifé era a mais importante e Oió era a capital política, sendo que a maioria das cidades iorubás, né, eram cercadas por muralhas para a defesa contra os inimigos. eles não só eram ótimos, né, construtores, como também eram guerreiros muito hábeis, né, na luta, conquistaram várias regiões, como a gente viu, eram escultores, Artesãos, comerciantes e também dominavam a metalurgia, né, para desespero dos conservadores, preconceituosos, racistinhas, né? Os caras também dominavam a tecnologia, a ciência, né? Tanto que, vamos dar uma olhadinha aqui nas produções, né, dos iorubás, por exemplo. Vamos lá, ó. Aqui, cabeça em bronze. Ó a riqueza dos detalhes dessa cabeça de bronze do povo iorubá. Aqui, escultura em bronze também, né? Que tinha a ver com a religião dos iorubás. Que a gente vai ver um pouco já já. Essa daqui é uma escultura em argila, então também era riqueza. Que linda, né, essa mulher. Eu acho lindo, né? O lábio, o nariz, né? Os olhos, a orelha, tudo fenomenal. E também tem essa daqui, né? Quer dizer, pegando água, aparentemente, né? Então tem a riqueza aqui dos seios, por exemplo, né? O lábio mais grosso, que é característico, né? Como a gente vê aqui, por exemplo, né? Tanto na essa escultura da cabeça, como aqui, né? O lábio mais grosso desses povos iorubás, né? Então, olha a tecnologia aparecendo de novo, né? Só que mesmo com tudo isso, eles tiveram contato com os portugueses, né? E aí que é o problema. Porque os portugueses tinham interesses diferentes, né? Eles queriam escravos na África. E aí mesmo com todo esse desenvolvimento, milhares, né, milhões de urubás foram escravizados e trazidos para a América. Não chegou a milhões, né? Desculpem. Milhares de urubás. Principalmente para onde? Para o Brasil e para Cuba. Brasil, principalmente na região da Bahia. Tanto que tem influência até hoje na Bahia, né? Essa questão do axé, por exemplo, né? Dos rituais religiosos africanos, como as rituais, né? As religiões afro-brasileiras, como o candomblé, a umbanda. Então, isso ficou, né, no Brasil e também em Cuba, ali na Bahia. Claro que em Cuba é um pouco diferente, né, porque é uma região, obviamente, diferente da Bahia, mas a influência é a mesma, né? Nesses rituais religiosos que mesclaram-se com o catolicismo e ficaram até hoje, como eu estou dizendo para vocês, do candomblé, da umbanda, e virou até uma questão cultural, né? Então, quando fala esse tambor africano, olodum, tal, né, na Bahia, tem muita ligação com essa tradição iorubá. Então, se faz presente hoje aqui no Brasil, né, para nós. Eu, particularmente, toco percussão, né, um pouco, obviamente não sou profissional, e eu gosto de tocar todos esses tambores, atabaque, porque eu acho e considero riquíssimo o som e nos leva à nossa origem, né, à África, não só de nós brasileiros, mas nós vimos que os seres humanos surgiram lá. Mas para nós brasileiros principalmente, né, porque nós temos esse sangue correndo conosco, por mais que alguns não queiram, né, tenham vergonha, a gente tem. E os iorubás, eles são, né, muito numerosos até hoje em dia.
principalmente na Nigéria, mas também no Benin, no Togo e na Serra Leoa. Ele é o maior tronco linguístico, né? Inclusive a língua iorubá, ela é falada por esses cerca de 30 milhões de iorubás. Então, é muito forte a tradição iorubá, não só na cultura, mas também no povo e no idioma. Na Nigéria se fala inglês, ok, mas a língua iorubá é muito falada também. Então, nesse dialeto, digamos, né, hoje em dia virou um dialeto, mas é uma língua riquíssima, muito importante, né? E o Urubá é muito falado na Nigéria. Ele, por esses 30 milhões de pessoas espalhados por esses 4 países aí: Nigéria, Benin, Togo e Serra Leoa. Certo? Vamos parar aqui. Aí na aula online de quinta-feira, como combinamos, né? No dia 12, falaremos sobre. Beleza? Então, isso aí. Fiquem bem, se cuidem, assistam essa aula até quinta-feira, porque na quinta a gente vai fazer a continuidade dela, né? Então vocês têm que assistir até quinta-feira. Comprometam-se. Valeu, tamo junto, fiquem bem. Até a próxima.